pessoal, Mauricel aqui. Hoje eu vou trazer o reparo de um Moto E22 que não liga. A gente vai fazer o reparo de CPU dele. O paleta está aqui na minha mão, a plaquinha não foi manipulada, certo? É o último serviço que eu fiz hoje à noite, por isso eu decidi gravar, começar a gravar o serviço. Tirar o parafuso aqui que fica na parte superior, para a gente ter acesso aqui à placa. Desconectando bem. Ó, a placa nunca foi manipulada. Do jeitinho que eu gosto, certo? Sempre tem uma linha de aparelho, um modelo específico de entrada que dá problema e se torna crônico, e sempre vai estar chegando na assistência. Aconteceu com o Poco M3, aconteceu com o Poco X3 Pro, e agora está acontecendo com o Moto E22 e tantos outros da Xiaomi que desse problema crônico, como o Note 10, Note 10S, Note 9S e entre outros. Então a gente vai estar fazendo esse reparo aqui, certo? Esse vídeo eu não vou editar ele, vai ser do começo até o fim. Primeiro aqui, também vou dar algumas dicas do que fazer para não ter nem solda fria na memória e o celular depois não ficar só dando LED e não ligar. Eu gosto primeiro de cortar essa unidade aqui, esse cantinho, parte de baixo. Vou botar aqui acima da CPU um pouquinho também. Essa placa está um pouco suada aqui na parte de baixo. Se fosse uma resina, parecendo água. Vou botar aqui com o bisturi pela lateral para não deixar rebarba. Ficar atento também a todas as limalhas de ferro que a gente tira no corte da blindagem, porque se um fecha e colocar com um componente, ou até embaixo da CPU, depois de fazer o reparo. O reparo vai estar perdido, a gente vai ter que fazer. E não é bom estar refazendo direto. A memória é um componente sensível e caso ela desprograme tem que fazer o reparo via box, então meio que não compensa para mim no momento. Então aqui a gente tem que acertar de primeira, higienizando o local, tirando qualquer resíduo de fluxo ou de pasta térmica. Prende aqui no suporte, o suporte que eu uso é esse, tá? 2 ULL. Ele tanto prende bem o CI quanto a placa, e por ele ser de vidro, tem uma boa condição de calor. Ferramenta para limpeza, vou estar usando uma garra de jacaré aqui, ó, que é desse kit. Para quem tiver interessado em comprar, muito bom esse kit aqui, ó. Certo? Hoje eu vou trabalhar com a Kit 2008, porque aqui na minha assistência eu tenho 3 estações. Tenho essa Kit 2008, essa ICS e tem uma TR ali 1300, certo? Todas as 3 em perfeito estado de funcionamento. Porém, eu treinei para estar trabalhando tanto com a 2008 quanto com a ICS. As duas dá para botar o ritmo de uma na outra. Deixa eu ver se a câmera não está travada. Deixa eu baixar o som do notebook aqui. Está dando interferência alguma coisa.
Baixei o som aqui pra ele não tá me atrapalhando. Bora lá. Temperatura que eu tô pra ver aí, né? 280 por 100, usando o bico de 12,7 mm. Tá fazendo a remoção dessa resina. Sempre que for limpar a resina, você começa arranhando a resina de cima para baixo, em vez de tentar pegar logo de baixo e puxar. Porque quando a gente puxa a resina de uma vez, os componentes da lateral ele começa a soltar. Aí fica arriscado tanto soltar um componente, soldar ele da placa ou quebrar ele. Vou aqui a lateral também. Agora uma coisa que eu sempre falo, até os colegas que fazem E22, conhecido meu, tem essa resina que fica aqui, em volta desses componentes que está em volta da CPU. Se um resistor desse, porventura levantar, a CPU não liga, viu pessoal? Tem que ficar atento. Se remover eles também. Não são todos, alguns são de linha de 1V8, mas se for desacoplamento, o que é desacoplamento? Ele está para filtrar ruído da CPU ou da memória. Então ele só está ligado à memória e o GND, um exemplo. A mesma coisa se for desacoplamento da CPU. Mas só vai ter um capacitor. Se tirar ele, ali é para chegar uma alimentação e descarregar no terra. Aí não vai chegar a alimentação, a CPU não vai ligar. Certo? Mesma coisa resistor. Um resistor ligado no terra ali para fazer alguma função no aparelho, algum pull down e não estiver no local e remover ele, também não liga. E vai dar consumo de quê? Consumo de CPU, 150 travado, 120 travado, 180 travado. Então sempre ficar atento. Eu consigo fazer sem limpar, mas pode dar retorno depois, aí eu prefiro limpar. Teve um que voltou uma vez, eu fiz a CPU 4 vezes e o aparelho não ligou. Aí fiz a memória, não ligou. Quando eu tirei a resina, todos os componentes, soldei eles de volta com ferro de solda, o aparelho voltou a ligar normal. Isso já foi uns 4 meses e não deu retorno. Então tem que se ligar nesses detalhes. Eu faço serviço para lojista também, aí eu não posso fazer muito na pressa, para também não ficar ruim para o lojista também. Na calma, na paciência. Isso aqui é um reparo que dá para fazer rápido, sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição, porém, você também não pode fazer muito devagar não. Porque a assistência a gente ganha no giro de reparo. Quem der reparo, às vezes volta um, volta dois, dependendo da terra, dependendo do dia, dependendo do cliente, se o cliente quebrar também. Tem cliente que quebra também porque não sabe utilizar direito, a gente tem que ensinar ele a utilizar o aparelho. Então, dia a dia de assistência é resolver problema. Então, resolver o máximo que der. Quanto mais a gente resolver, mais a gente ganha. Certo? Acabei de limpar a resina. Ele está mostrando a vocês o segredo aí, ó. Thermopad da Marantz. É bom colocar sempre uma memória quando for fazer a extração da CPU. A não ter vibração da fenda na memória, dentro de desprogramar mesmo. Certo? Eles vêm desse jeitinho aqui, ó. Um plástico, a gente tem que remover esse plástico. A gente vai lá e cola ele em cima da memória. Uma coisa também que eu quero mostrar a vocês. Muita gente extrai a CPU pelo microscópio. Eu não gosto, certo? Então eu vou dar um jeito de colocar o celular aqui, ó, para vocês fazerem a extração. Dar um zoom ali no máximo. Já peguei eu aqui fazendo a extração. Certo?
Agora eu vou mostrar a vocês por onde eu faço a entrada da lâmina. Faço a entrada da lâmina por aqui, ó, por cima. Por isso que eu corto aquela lateral, certo? Então eu vou estar vendo aqui, ó. Primeiro, como é que a gente vai fazer essa extração? Vou fazer aqui. Eu vou trabalhar com a Kik 2008. Jeito de segurar o render, assim, ó, tá vendo? Com o dedão, pegando em cima, porque dá apoio para girar. Então eu vou estar circulando fora do microscópio. Se eu quiser contar, eu posso contar até 20. E quando eu saber que a placa está bem aquecida, eu vou e passo para 400 por 100, bico de 12,7mm na Kik 2008. Se eu fosse tirar na R1, eu ia usar um bico de 10mm, 400 por 150. Se eu fosse tirar na TR, eu ia usar o bico de 8mm, 400 por 30, certo? Então vai de máquina para máquina. Vou fazer a extração agora. Como é que eu sei que está na hora de extrair? Eu vou tentando introduzir a lâmina bem de leve. Quando começa a derreter a solda, a lâmina começa a entrar. Ó. Já está acontecendo, já da lâmina começa a entrar. Quando chega mais ou menos no meio, eu levanto. Pronto, já foi. Rápido e fácil. Ó. A extração tem que sair assim, ó. Sem romper pele, sem quebrar CPU nem nada. Ficar atento ao que? Tá vendo aqui? Essa solda não entrou em fusão. Aqui já estava começando a entrar em fusão. Tem que ter cuidado para não pegar na memória. Certo? Tá minha CPU aqui pro lado. Vou voltar aqui para essa estação para vocês verem a temperatura que eu estou usando, invasão de ar. Estou fazendo com a 2008 por quê? Porque é uma máquina barata, é uma máquina de entrada. Eu dou treinamento iniciante na escola de Cacurso, aqui de Vitória de Santo Antônio, então eu não quero usar uma máquina muito cara, porque quem está começando não vai começar com uma máquina tão boa, certo? Então bora lá, bora dar para o segmento. Vocês estão vendo que aqui tem uma resina, resina para solda. Então a gente vai ter que fazer o que primeiro? Trocar a liga de solda. Qual o fluxo que tu está usando aí, moço? Tá na seringa da Guilherme. O fluxo que eu estou usando não é Manteca original. Aqui tem a seringa maior. Eu também uso da Maui, mas o meu da Maui acabou de acabar. Fazendo aqui, ó. Solda em fio. Estou usando qual? Cobix, da azul. Porém, quando acabar esse rolo da azul, eu vou comprar da vermelha, de meio milímetro. E ela limpa bem melhor. O brilho dela também é maior. Acabei tirando um capacitor ali. E pegou o som dali, mas não tem problema. A gente prende ele ali de novo. E coloca ele de volta. Vai fazer a limpeza, ferro de solda em 300 graus, estação em 280 por 100, bico de 2,7mm, na 2008. Por quê? A gente vai limpar assim, ó. Agora a ponta do ferro tem que estar já um pouco usada, porque se ela estiver nova, ela vai arranhar a placa. Tendo cuidado também para não levar componente junto na limpeza. E a gente só está querendo tirar a resina. A parte grossa da resina, a parte fina a gente vai tirar com malha de soldadura e uma pinça, com um bisturi cego. Já limpei a metade. Dessa mesma forma que eu estou fazendo a limpeza da placa, eu vou fazer a limpeza da CPU também. Se acontecer de arranhar a placa, a gente isola.
Aconteceu aqui, ó, um pequeno arranhão, vai ser besteira. Ter cuidado também na limpeza para não perder pedra. Se perder, vai ter que refazer. Aqui já foi a limpeza da parte mais grossa. Adicionar fluxo novo. Aqui, ó, palha de soldadura picado de 2 mm, 1,5 por 2 mm. Adicionar fluxo na malha também. Ferro de solda 400 graus. A gente vai fazendo a limpeza. Aí a gente já vai aproveitando, vai limpando a resina junto da solda. Sempre se atentando ao que? Os componentes que estão em volta. Levando de soldar para não perder, para não sair. O ideal mesmo quem está começando é tirar uma foto de como está a CPU antes de tirar para saber se perdeu alguma coisa. Tem uma ferramenta de esquema elétrico, tipo DZKJ, Ori, qualquer um que tem esquema de Android. Se o PET está escuro, tem que clarear ele. Eu clarei usando a própria malha. Quanto mais limpo tiver, melhor. Depois que eu tirei a solda, eu vou limpar por quê? Para ter uma visão melhor. Teve um pedal ali que não ficou prateado. Isso aqui é um detalhe mais besta. Essa escova aqui que eu estou usando é uma Slim Soft da Pugatti. Ela é bem boa porque ela consegue limpar e enxugar a área. Não sei se vocês estão vendo, eu estou limpando, ela está enxugando ao mesmo tempo. Ela é feita para quem usa aparelho ortodôntico. Clarear esses pinos. Tem o sol aqui, ó. Tinha fina, só de encosta ele já clareia, tá vendo? Quem não me conhece e quiser saber qual foi a solda que eu usei numa iPhone A902, o padrão ela veio uma ponta 610, uma 615 e uma 745. Aí eu fui comprei outra ponta 615 e deixei com 615. Ela fica totalmente nano. Mas esse bisturi aqui ele tá cego, viu, pessoal? Então você não pega um bisturi novo passando na placa e arranhar ela toda. Passei numa lixinha d'água antes. Só para tirar o resto da resina. Do jeito que tá aqui eu consigo colocar a CPU vai ligar normal. Porém, a gente tem que saber cada detalhe. Eu sei que meu cliente não vai abrir o aparelho para olhar como é que está o serviço. Mas outro técnico vai ver e como eu terceirizo, se ele olhar, achar que o serviço está bem feito, está bem limpo, bem arrumado, como vai estar com o meu selo, ele vai saber de onde veio o serviço. Mas se ele não for fazer esse tipo de serviço, ele pode estar me mandando. Eu já conhecer que trabalha de forma limpa e organizada.
Era só o restinho da resina que ficou por aqui, no escritório aí. Muita gente está falando de estação, lançou tal estação, saiu um monte de estação no mercado, todas boas, testei a maioria. Testei a 861 nova, DW Pro, testei a Zaixun H312, H314. Porém, pessoal, qualquer máquina dá para trabalhar, é só desenvolver a técnica. A minha primeira CPU foi um Pokémon 3, eu acertei ela com uma Yashun 881D. Eu já vim 4 anos que eu venho praticando isso direto. Eu comecei a ficar bom mesmo de acertar quase tudo. Porque não tem muitos que não dá para reparar. Ou chega muito mexido, ou já chega em curto. Aí depende de análise. Mas pensa comigo, esse aparelho toda vez chega, aí é só a CPU. Aí eu vou analisar, passa 30, 40 minutos para saber que é a CPU. Primeiro eu faço a CPU. Se o aparelho não ligar, aí a gente segue a análise. Aí o que é que a gente vai analisar? Rede de bateria, conector de bateria, tem chegar no PMI. Aí passa sair de carga, ver se de carga tá passando a V-Bar, para pegar PWE, V6, V-Plus, depende do modelo do aparelho. Aí se o PMI está sendo energizado, você está gerando botão power, você está tendo frequência, você está gerando bulk, se está retroalimentando o PMI, se está gerando LDO, se nenhum LDO está em curto, se estão funcionando tudo. Porque quando passa essa etapa do PMI, que a gente só sabe o quê? Processador e memória. A etapa da memória é o quê? A alimentação dela, MMC clock. Se for o FS, já não dá para medir o clock por fora, mas a gente pode levantar ela e fazer um jump e medir. Então, de aparelho para aparelho, eu só analiso se nunca tiver histórico de falha. Agora, se for crônico, você tem que começar pelo crônico. Esse aparelho aqui todo ele chega assim e resolve. Ontem eu resolvi 2 desses, hoje de manhã eu resolvi mais um. Agora de noite chegou, no final da tarde chegou esse. Mas estou gravando aqui porque eu prometi ao cliente que amanhã de manhã ele pegava esse aparelho. Dá para limpar mais? Dá. Porém, se eu tentar limpar bem fundo, que essa placa aqui ela tem algum relevo. Se eu tentar limpar bem fundo, vai acabar ganhando a placa. Então aqui já tá bom inteiro. A gente agora vai fazer a limpeza na CPU. E a limpeza da CPU é bem rápida. A mesma temperatura que eu usei na placa de 300 e de 280 na estação, vou usar também aqui. Certo? Ó. Passando aqui, ó. Focar. O que a gente vai fazer agora? Pode colocar fluxo? Pode. Eu vou fazer da forma mais segura, né? Um pouquinho de fluxo. Ferro de solda, 350 graus. Eu trabalho com ferro de solda em 400 graus na placa e 350 graus em circuito integrado. Lembrando que tem que calibrar a estação de solda, ela não vem calibrada de fábrica não. Pega o termopar, bota ela em modo de calibração. Aqui no YouTube tem vários vídeos ensinando a calibrar a estação. Para saber se a temperatura que está chegando na placa é realmente a que está no ferro de solda, da resistência do ferro. Ó. Acabei de trocar a liga, estação 280 por 100 no ferro de solda. Fazendo a limpeza. Ó, como é rápido. Só não forçar muito a mão para não arranhar a CPU. E verificar seu suporte também, porque esse meu, ele tem um apoio por baixo, tem um suporte que ela vai ficar suspensa. Se for um suporte que ela fique suspensa e eu forçar, eu vou quebrar o processador. Então vocês têm que analisar as ferramentas que vocês vão usar. Tá limpo agora. Tá um pouquinho de fluxo, passar a malha para tirar o resto de resina que ficar. Ferro de solda agora em 350. Essa malha que eu estou usando, pessoal, Ricardo, para trabalhar com o Android, ela é muito boa.
só não gostei dela para trabalhar com iPhone. A placa do iPhone é mais delicada, tem lugar mais apertado para passar. Se for trabalhar com iPhone, já uso essa, de fibra, que é a Goodwill, de 2 mm. Tem esse detalhezinho também, porque se pegar e cair para usar em CPU de iPhone ou em placa de iPhone, vai arranhar a placa. Ou senão não vai dissipar calor direito e vai parecer que ela não está absorvendo. Ó, o CPU está limpo. E esses pads escuros, isso tudo é solda fria. Esse é o problema do aparelho. Ele desconecta a CPU da placa. Usando a escovinha de álcool, de aço mais thinner, a gente vai fazer toda a limpeza. Lembrando, não leve, se a mão for pesada aqui, vai arranhar todo a CPU. Aí pessoal, eu tenho um extensor próprio do Moto E22. Porém, eu sei que muita gente que vai começar com extensor universal. Aí esse aqui eu vou fazer com universal para vocês verem que tem como fazer também. O aqui está todo sujo, vou limpar ele primeiro. Forma de limpeza que eu limpo, em vez de passar mais, eu só passo ferro de solda retirando. Quando o ferro de solda for uma bolinha, eu vou passando de leve. Agora sem forçar, porque se eu forçar vai empenar o extensor. Se ele empenar ele já não presta. Já não vai prestar esse setor, né? De furação dele. Esse aqui também tá grande do lado. Também, ó. Era pra ter limpado esse extensor do vidro, o vidro não ficar muito longe. Aqui dá limpeza. Escovinha com álcool. Escovinha com álcool, vai limpando. Lembrando também, pessoal, ter cuidado na limpeza na base, né, que a gente está usando. Porque tá vendo que eu estou fazendo a limpeza aqui no meu local de trabalho, que está ficando um resíduozinho de solda. Esse resíduozinho de solda, se eu for soldar a placa e não ver, eu perco o trabalho todinho. Por quê? Porque pode unir em qualquer componente ou em algum setor da placa eu não ver e aparecer qualquer consumo estranho na placa depois. Então bora só tentar a limpeza. O que eu vou fazer aqui? Vou trocar isso aqui. Eu já usei o dia todinho. Fica ruim de trabalhar. Uma coisa também, ó. Vou fazer com universal. Vocês estão vendo esse pino aqui? Indicador do pino 1. Se eu não isolar ele com máscara UV, vai se unir a esfera dele, vai ficar maior. Pode ser que levanta sempre por baixo, ou fecha por alguma coisa. Aí a gente tem que se precaver. Vai pra cá. Aqui. Máscara UV de 3 segundos da Relife. Essa máscara UV aqui é a melhor que eu encontrei até hoje. Relife, 3 segundos. Procurar a furação aqui, ó. Uma coisa também, ó, solda, eu sempre boto no papel toalha e deixo uma semana. Vou trabalhar na semana, eu boto a quantidade toda para trabalhar a semana e vou tirando. Para trabalhar. Isso evita tempo de eu estar secando a solda e a solda já vai estar prontinha para eu usar. Quanto mais seca a solda, melhor.
Antes de fazer um rebalo, eu vou secar a solda umas 3, 4 vezes antes. E quanto mais ela estiver seca, melhor vai ser. Não vai ter risco de passar por baixo e unir esfera. Tá alinhado, tá? Ó, desalinhou isso aqui. Vou alinhar aqui pra baixo. Essa é a única parte ruim do universal. Se acontecer desalinhar, tem problema não. Eles vai refazer, a gente refaz de novo. A parte mais difícil de fazer um processador é extrair com segurança. Se você tirou direitinho, seguiu passo a passo de limpeza, sem vacilar em nenhuma etapa, dá certo. Ó. Aqui que 2008 tem 400 graus, porque esse bico grosso ele demora mais para esquentar, porém é mais seguro de remover componente com ele. Componente grande do processador. Ó, esse cara está começando a se formar. Algumas não vão pegar, outras vão. Mas isso aí é bom para a gente procurar o alinhamento do estresse. Agora eu vou fazer o que? Então o alinhamento aqui do lado. O que eu vou fazer aqui? Cortar. Fazendo um monte de corte assim, né? Porque só empurrar, a solda só vai descer para dentro do extenso. Vou botar mais uma mão de solda. A solda que eu estou usando é de 183 graus. Eu estava usando de 199 graus da Willy Tool, não acabou. É muito boa, mas ela acabou. Mas a gente trabalha com o que tem. Circulando todo o CI, certo? Evita que o extensor queime. Ó, a solda já foi. Porque eu não uso batos de magnético, porque no tempo que eu comecei nem tinha. Ó, levando para baixo, enquanto ainda tá aqui. Quando faz no universal, a parte ruim é a limpeza. A gente tem que limpar bastante a CPU para não ficar indo solto. Ainda teve pino que não pegou. Ainda vai ter que fazer em uma mão. Não vou trocar não. Mas já vamos usar uma escovinha mais grossa para tirar as esferas que fica solto. Uma coisa também, essas esferas que ficam soltas. Tipo essa aqui. E essa é muito tamanho. Ver se tem mais alguma. Também, ó. Essas esferas que ficam soltas, ela é o tamanho certinho das que estão no local. Eu não preciso rebalar novamente. Precisar ter precisão para colocar elas de volta aqui. Você não tem mais nenhum unindo. Quando soldar num unir, soldar uma na outra. Uma já foi. Outra já foi. Nossa. Vou usar o ar bem baixinho aqui. 350 por 50. Mesmo assim do lado tá baixo. Beleza. Tem que fazer essa solda aqui aderir no pino.
Veio chatinho mesmo, pessoal. Veio chatinho mesmo. Isso é pra não ter que pôr de novo no extenso. Isso aqui que eu tô mostrando é só uma possibilidade que tem como reverter sem precisar botar de novo. Mas se achar que é mais rápido colocar de volta no extenso, tá certo também. Já foi. Eu só vou dar o acabamento na solda. Acabei não me atentando aqui a parte de cima, pessoal, tá embaçado. Peço perdão. Já pode ver aqui, ó. Tudo direitinho, tá vendo? Na esfera. Essas três não tinha pego, eu tava refazendo. A plaquinha da gente aqui já tá limpa. Ó, limpar qualquer vez aqui, fica aqui em volta. Não vai acontecer de dar errado. O local já tá limpo também. Ficou preso no meu dedo. Então é melhor eu olhar aqui por baixo se tem uma solda dessa pode ter vindo ali por baixo. Tá tudo ok. Eu boto um pino de fluxo no meio para segurar a CPU, para ela não estar nadando. Vou alinhar aqui de acordo com os esquadros. Tem uns esquadrozinhos aqui, ó. Ele tá alinhando com esse esquadro. Vou fazer a solda aqui com a 2008 também. Porém, o bom aqui era já fazer com um bico mais fino. Certo? Vou tentar jogar o ar aqui para fora. Para fora do outro lado da memória. O fluxo começou a sair pela lateral. A CPU se assentou no local, ela começa a se assentar. Sozinha vai pro local dela. Já está soldado. Eu não sei quanto tempo demorou de duração. Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra ver, certo? Quanto tempo passou. Passou 38 minutos. Mas se eu fosse fazer aqui esse reparo, sem estar gravando, ia ser bem mais rápido, ia ser coisa de 30 minutos, 28 minutos. Esperar a placa esfriar um pouquinho. Agora ver se ela já tem boot inicial, né? Ó. Tem uma placa. Tá no microscópio. Vou mostrar pra vocês, tá tudo na placa. Ó. O aparelho já tá ligando novamente. Aí tipo, não usei ferramentas muito caras. Acho que o insumo mais caro que eu usou aqui foi um tanque original. Mas não é tão caro assim. Uma lâmina para limpar a estação, uma aqui de 2008 e um extenso universal. Só vocês podem usar qualquer um. Só deu duas soldas boas aqui que deu certo pra mim aqui, ó. Uma foi essa aqui da Fonicom, um 83. E outra aqui que já tá acabando, ó, e a Yoshida, 183 graus, é SD318. Então o reparo aqui tá completo, pessoal. Se eu puder agregar alguma coisa pra vocês podem deixar um joinha aí, certo? Então até a próxima. Valeu!